Beleza, meninos e meninas. Primeiramente, parabéns para as meninas, né? Pelo dia bem importante, de muita reflexão para as meninas. Para os homens é só ficar calado e para as mulheres é o dia elas pensarem bastante, refletirem bastante, porque não é fácil, não. Não é fácil ser mulher nesse país, não. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Pessoal, hoje na aula de hoje, provavelmente na aula da semana que vem também, vamos falar sobre a estruturação do projeto de TCC, né? Primeiro, o que é um projeto de TCC, o que é, né, um trabalho de conclusão de curso, quais tipos de trabalho de conclusão de curso que são possíveis de ser feito, e aí a gente já vai pensando e entrando especificamente no projeto, ok? Então, a partir de hoje, vou mostrar para vocês como redigir esse projeto antes disso. Qual que é o conteúdo, né? Qual que é a estrutura, qual que é o esqueleto que um projeto tem que ter, quais tópicos, tudo bonitinho. Vou mostrar para vocês a importância de cada tópico desses, né? E aí, à medida que a gente for passando aqui, nós juntos vamos montando pelo menos uma estrutura desse projeto. Ok? Então, esse aqui é o roteiro da aula de hoje, da aula que vem. Em algum momento aqui, quando eu julgar que necessário, eu já vou partir para o item 4, que eu vou abrir todas as aulas no final da aula, eu vou abrir alguns minutos para a resolução de qualquer dúvida, seja da aula, seja do projeto, seja alguma ideia que vocês tiveram, enfim, alguma demanda. E aí a gente conversa mais livremente no final das aulas. Perfeito? Bom, vamos começar então a introdução ao projeto. E qualquer dúvida, por favor, me mandem aqui no chat. Tenho o maior prazer em responder quantas vezes for necessário. Beleza? Eu vou pedir para vocês têm o Office instalado no computador de vocês? Não. Mandem aí no chat para mim. Você fala o Word? É Word, é Word. Eu tenho. Tem? Então, assim, vocês vão precisar, né, do Word para realizar o projeto, realizar essa estruturação do projeto. E já dá para começar durante a aula, tá? Então, algumas coisas que eu fizer aqui, depois que eu explicar, eu já vou mostrar para vocês no Word como fazer algumas delas. E aí, se vocês quiserem fazer ao mesmo tempo, isso aí vai servir para vocês depois. Vocês aproveitam o tempo da aula para fazer o que vocês em algum momento vão precisar fazer. Beleza? Mas quando chegar lá, eu dou um toque em vocês. Vamos lá, então. Então, o que é um projeto de TCC, né? Primeira coisa, o que é um projeto de trabalho de conclusão de curso? Um projeto, ele nada mais é que uma proposta para a solução de algum problema, de alguma questão, alguma dúvida ou alguma demanda, tá? Que a gente tenha identificado como uma demanda, um problema, uma questão importante. E aí a gente se propõe a solucionar isso de alguma forma, primeiro com o projeto e depois com o trabalho em si. Então, o projeto de TCC ele vai anteceder e nos preparar, nos guiar para fazer o trabalho de conclusão de curso lá no semestre que vem, tá? Então, essa é a ideia principal da nossa disciplina aqui. Que chegue ao final da disciplina, do meio para o final, vocês já tenham esse projeto em mãos. Pode ser que alguma coisa mude do semestre agora para o próximo, vocês mudem o projeto, mudem para outra ideia, tenham outra ideia, achem alguma oportunidade, pode ser, isso acontece a todo momento. Mas pelo menos vocês já vão ter tido a experiência de redigir um projeto, vai ser muito mais fácil fazer por uma segunda vez, beleza? O resultado, ou é o resultado escrito do planejamento para a solução do problema, em que deve constar de forma detalhada todas as etapas que serão desenvolvidas durante esse trabalho. Então, tudo que a gente planejar em fazer para o nosso trabalho de conclusão de curso, a gente vai descrever de forma detalhada, o mais detalhadamente possível,
nesse projeto aqui, ok? É um trabalho escrito formal, então eu vou pedir para vocês um trabalho escrito realmente formal e que deve respeitar as normas estabelecidas pelas instituições. Quais instituições? A gente vai utilizar, a maioria das normas a gente vai utilizar da BNT, e algumas normas a gente vai utilizar as normas da própria instituição, da própria IES, da própria UNA, beleza? Além, obviamente, de normas ortográficas e gramaticais. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Porque a gente consegue, pela própria ferramenta do Word, passar ali o corretor ortográfico, o corretor gramatical e já resoluciona, assim, 95% dos erros presentes no texto. Não vai solucionar erros, assim, de coerência, coesão, né? Começa falando de maçã, termina falando de banana, nada a ver com isso, não tem como o Word corrigir. Mas erros ortográficos e gramaticais é tranquilo. Beleza? Bom, os projetos de TCC eles devem estar de acordo com os tipos de TCC permitidos. Então, você tem que fazer um projeto de trabalho de conclusão de curso baseado pensando lá na frente, na verdade. Baseado no tipo de trabalho que você quer fazer lá na frente. Vocês têm ideia, assim, dos tipos de trabalhos que vocês podem apresentar no TCC? Dos moldes dos trabalhos? Vocês já tiveram ideia? Já pegaram trabalhos antigos de alunos? Enfim. Ou não? Você fala, tipo assim, pesquisa, campo, Isso, experimento, exatamente. esse tipo de coisa? Exatamente. Exatamente. Então, vocês já tiveram uma ideia, né? Assim, eu não sei, na verdade eu até sei mais ou menos, porque eu tenho visto alguns trabalhos que alguns professores me mandaram, mas eu tenho visto poucos, né, em relação aos que já foram apresentados ao longo dos anos. Então, eu não sei quais são permitidos, né, quais são realmente feitos na instituição. Mas eu sei que, de forma geral, a gente tem alguns tipos de TCC que podemos fazer. Eu não sei se eu serei o professor do TCC também, ok? Não sei se serei. Se for, todos esses tipos aqui que eu vou mostrar serão permitidos. Se não for, eu tenho certeza que pelo menos um ou dois deles será também permitido. Vou mostrar para vocês quais são os modelos de TCC, ok? Esses são os modelos, e aí eu vou explicar um pouquinho mais cada um deles. Trabalho experimental, né, que eu não sei quem falou, desculpa, mas acho que foi a Alice? Ou não? Isso. Isso. Então a Alice acabou de falar, né? Esse trabalho, né? Trabalho experimental de campo. Esse trabalho que ela falou de campo é um trabalho experimental. Esse é um dos tipos de TCC que vocês podem produzir no semestre que vem. Outro tipo de TCC que vocês podem produzir o que normalmente a gente produz, né? É uma revisão de literatura, que é um trabalho de revisão de literatura. Vou mostrar já já o que que é isso. Não vi em nenhum modelo que recebi, ok? Mas é um trabalho possível na maioria das instituições, grande maioria das instituições. É um trabalho também pedido nas monografias de pós-graduações, então, na minha visão, não tem porquê vocês não poderem realizar isso, ainda mais um tempo de pandemia, né? Onde os estágios, enfim, estão bem mais difíceis de se conseguir. Tranquilo? Não vou garantir para vocês, porque, novamente, não sei se serei eu professor dos trabalhos de conclusão de curso. O terceiro é um relato de caso, né? Como o próprio nome já diz, vai relatar um caso. Eu vou descrever isso já já. E o quarto, um artigo científico, ok? Vamos ver cada um deles. O que né, é cada um desses TCC, trabalho de conclusão de curso. Trabalho experimental, ó, ele é um trabalho de pesquisa em que a gente identifica algum problema, alguma questão, alguma dúvida que precisa ser resolvido, né, que precisa ser respondido. A partir dessa observação nossa no campo, que alguma coisa está sem resposta, a gente, a partir daí, estuda uma forma aprofundada de tentar resolver isso. A gente gera hipóteses,
para aquilo, para aquele problema, para aquela dúvida, e projeta uma metodologia para testar essas hipóteses nossas. Então, por exemplo, a gente quer saber o resultado na produção média de leite de utilizar uma pastagem apenas com braquiária e uma pastagem com braquiária associada a alguma leguminosa. Essa é uma questão que eu levantei, que precisa ser respondida, que eu quero responder. E a partir disso aí eu gero algumas hipóteses. Olha, a minha hipótese é que, independente se for apenas braquiária ou for braquiária associada a uma leguminosa, a produção não vai mudar. A outra hipótese é que vai mudar, que a gente vai ter um aumento ou uma redução quando a gente associa a braquiária com alguma leguminosa. E acima disso, ou em cima disso, eu vou projetar, eu vou escrever o meu método, né? Escrever minha metodologia, como é que eu vou fazer esses testes. Vou pegar tantos piquetes, colocar dessa forma, da outra, vou colocar tantos animais nesse piquete, tantos animais no outro, vou medir a produção de leite por tanto tempo, e aí a gente bola a metodologia para testar aquelas hipóteses que a gente bolou para esse trabalho. Nesse tipo de trabalho, a gente obtém resultados, chega a conclusões que contribuem para a resolução daquele problema, daquela dúvida que eu tive lá em cima. Qual foi minha dúvida? Se associar a braquiária a algum tipo de leguminosa tem algum efeito na produção de leite diária de uma bovinocultura de leite. Ok? Então, esse é o trabalho. Esse é um trabalho que eu tenho visto, praticamente todos os trabalhos de conclusão de curso da agronomia, tenho visto dessa forma e que vocês com certeza podem fazer nesse modelo. Tá claro? Alguma dúvida aqui no trabalho experimental? A gente está vendo o TCC, né? A gente está pensando lá na frente. A gente está pensando quais tipos de trabalho de conclusão podemos apresentar. E aí, baseado nesse tipo que vocês escolherem, a gente vai fazer um projeto para eles. Tá tranquilo até aqui? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, vocês estão calados, vou seguindo em frente. Vamos lá. O segundo tipo, revisão de literatura. Vocês já viram isso? Boa noite. Vocês já viram algum trabalho desse tipo? Já fizeram ao longo da graduação de vocês alguma revisão de literatura ou não? Uma revisão de literatura, vamos passar aqui para frente. É um trabalho em que a gente pega um assunto, algum tema, alguma área de interesse, em que a gente identifica que tem dentro daquela área tem poucos trabalhos escritos, né? Ou pelo menos os trabalhos escritos são mais antigos, não tem muita qualidade, ou seja, eu identifico ali na literatura daquele assunto, daquele tema, uma ausência ou uma escassez de bons trabalhos ou trabalhos atuais. A partir dessa identificação que eu fiz, tem pouco trabalho falando, por exemplo, sobre agricultura de precisão na agricultura familiar. Beleza, identifiquei que tem poucos trabalhos são antigos, são ruins. Eu quero fazer uma revisão de literatura desse tema. Tá? A partir daí, a gente estuda de forma aprofundada esse tema, estuda baseado em artigos, em dissertações, teses, livros, revistas científicas, ok? Fontes, né, confiáveis. E eu reúno todo esse conhecimento que eu adquiri dessas fontes, todas essas informações adquiridas, em um trabalho escrito, que a gente chama de revisão de literatura. Essa revisão de literatura, ela precisa ser um trabalho bem aprofundado, tá? Sobre aquele objeto meu de estudo, nesse exemplo que eu citei, agricultura de precisão na agricultura familiar, né? E aí eu vou aprofundar bastante. Normalmente esses trabalhos são trabalhos extensos, né, no TCC, são trabalhos de muitas páginas, com muitas referências, né, que eu retirei aquele conhecimento de muitos artigos, muitas fontes, e que tem muitas páginas. Nesse tipo de trabalho, eu não tenho um trabalho experimental, eu não vou a campo, tá? Eu não vou ao laboratório fazer testes, metodologias, testar hipóteses, não. Nesse tipo de trabalho, o meu objetivo é realmente preencher aquela lacuna de conhecimento ou de trabalhos
sobre determinado tema com um trabalho mais atual e de maior conteúdo. Beleza, Luiz, tranquilo. Qualquer coisa a aula vai ficar gravada, tá? Compreenderam a revisão de literatura? Talvez vocês já tenham feito algo pelo menos próximo disso durante a graduação de vocês, tá? Vocês podem pensar, ó, no trabalho experimental tem também uma sessão de revisão de literatura, mas ela não é o ator principal. No TCC, que é uma revisão, aí vai ser um trabalho mais robusto, uma revisão mais aprofundada, maior, utilizando o maior número de trabalhos científicos. Ok? O terceiro tipo de TCC que vocês podem escolher é o relato de caso. O relato de caso, eu não sei se é algo tão comum na agronomia, vocês vão poder me dizer melhor. Queria, inclusive, ouvir vocês aí, a experiência de vocês aí durante a graduação. O que é um relato de caso? O próprio nome já está dizendo o que é, né? No relato de caso, ou o relato de caso, é um trabalho totalmente descritivo que você vai descrever de forma detalhada casos clínicos ou situações problema que você viva, que você experimente durante o estágio, durante a sua profissão, enfim. Então, esses casos, normalmente, eles precisam envolver, de preferência, né? Não necessária, obrigatoriamente, mas de preferência, doenças raras, doenças pouco relatadas ou não relatadas, né? Novas formas de tratamento, de manejo, de medidas de controle e profilaxia, ou seja, deve acrescentar alguma coisa nova à literatura, ok? Esse é um formato de trabalho extremamente comum nas áreas envolvidas com saúde, né? Tanto saúde humana quanto saúde animal, já que é um tipo de trabalho, de TCC, que está muito voltado, né, para a descrição de doenças. Então, aquele animal teve uma doença X, que é pouco relatada ou muito rara, você experiencia, né, você tem essa experiência com aquela doença no campo, ou no estágio, e aí você resolve relatar aquilo ali num trabalho, nesse caso, num trabalho acadêmico de TCC. Beleza? Para esse tipo de TCC, a gente não escreve um projeto. Ok? Por que a gente não escreve um projeto? Porque o relato de caso não é uma coisa que a gente prevê. É um caso clínico, uma doença rara ou uma situação, problema, não é uma coisa que a gente consegue prever, planejar. Elas acontecem, né? Elas simplesmente acontecem. Então, quando é que a gente escolhe esse tipo de TCC? Quando durante o estágio, quando durante o nosso tempo de estágio, aparece uma situação, né, por coincidência, por ordem do destino, aparece uma situação muito interessante. E aí você quer descrever essa situação. Aí eu queria perguntar para vocês já leram algum trabalho no contexto da agronomia desse tipo? Um relato de caso? Relato de caso de alguma situação, problema, um relato de caso de, sei lá, de uma praga em determinada plantação. Vocês já leram algo desse tipo ou não? Não? Eu não. Relato de caso, não. Não, relato de caso não? Imaginei. Pois é, imaginei. Então, assim, esse é um tipo de trabalho, né, um tipo de projeto TCC que vai ser mais improvável para vocês. E vocês não devem nem se preocupar. A gente não escolhe esse tipo de trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa interessante para a gente relatar, né? Então a gente não planeja isso. Eu vou planejar que no semestre que vem vai ter uma doença rara que eu vou presenciar e vou relatar. Não tem como planejar isso. Às vezes acontece, a gente relata, né? Mas não vamos ficar contando com a sorte, obviamente. Então, a gente, durante aqui a disciplina, a gente meio que vai desconsiderar esse tipo de projeto. Não precisamos considerá-lo aqui, não.
E o quarto e último tipo de trabalho de conclusão de curso que vocês podem escolher fazer é um artigo científico. Então, o artigo científico, ele apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de uma pesquisa realizada de acordo com o método científico, ok? Essa pesquisa, né, esse conhecimento produzido, ele deve ser aceito por uma comunidade de pesquisadores. Então, quando que isso aqui acontece? Quando vocês fazem um trabalho experimental, por exemplo, ou uma revisão de literatura, e submetem para uma revista científica, por conta de vocês, né? Ou conselho de professor, enfim, submetem para uma revista científica. E o seu trabalho, o artigo de vocês é aprovado. No momento que esse artigo seu é aprovado, o seu trabalho de TCC está pronto. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Por quê? Seu trabalho vai ser automaticamente, né, aceito como um trabalho de TCC. Por quê? Porque quando um artigo é aprovado numa revista científica, quer dizer que ele passou na mão de pelo menos 2, 3 ou até mais pesquisadores profissionais daquela área. E eles falaram assim, não, esse conteúdo aqui é bom, esse conteúdo aqui, ele deve ser publicado, ele está apto a ser publicado. Então, ele vai passar pelas mãos de 2, 3 pessoas que têm muito mais bagagem, muito mais conhecimento para julgar do que eu, do que o professor do TCC. E aí não tem por que a gente fazer a avaliação em cima de um trabalho, de um artigo seus, que já foi avaliado anteriormente e foi considerado um bom trabalho, um trabalho apto. Ok? E aí, vocês estão automaticamente, o trabalho de vocês está automaticamente pronto, não precisa colocar nos moldes da universidade, é só entrega o artigo científico, pronto, acabou, fim de papo. Beleza? Tranquilo? Para esse aqui, ó, tanto para o artigo científico, quanto para a revisão de literatura e o trabalho experimental, a gente consegue fazer, a gente deve fazer um projeto de TCC. Para o relato de Professor, caso, não. Mas para os demais, a gente precisa de um projeto que vai ter o nosso planejamento, que vai nos guiar para a confecção daquele trabalho. Pois não? eu tinha escutado de um pessoal de outro curso aí que esses trabalhos científicos geralmente demoram muito tempo para ser aprovado, inclusive questão de anos assim. Não, anos não, mas isso é verdade, isso é verdade. Dependendo da revista, realmente isso demanda algum tempo para ser aprovado. Vai variar muito, vai depender muito de revista para revista. Então, assim, caso vocês optem por, vamos tentar mandar para uma revista, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer uma revisão, ou vamos fazer um trabalho experimental e vamos submeter para uma revista. Não dependam disso realmente, porque às vezes demoram. Vai depender muito, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. A simples aprovação, né, a gente recebe um e-mail lá, seu trabalho foi aprovado, não quer dizer que foi publicado naquele momento, mas que ele foi aprovado. Já vale, já passou pelo crivo lá, já passou nas mãos daqueles especialistas, né? Enfim, mas realmente demanda tempo. O que eu sugiro para vocês, no TCC de vocês? Que vocês não se limitem, não contem com isso. Mas no TCC ficando legal, que mesmo que vocês já tenham feito nos moldes do TCC, né, do relatório bonitinho, que vocês posteriormente ou ao mesmo tempo façam o trabalho em formato de artigo. Inclusive, vai ser muito legal, por exemplo, mesmo que vocês não tenham o trabalho aprovado, se vocês fizerem nos moldes de artigo científico, também vale. Isso é importante, isso é legal. Então, se eu for o professor do TCC, não sei se serei, não sei nem quem que eu vou aceitar isso tudo. Vou aceitar que vocês mandem no padrão, né, da UNA, vou aceitar que vocês mandem também no padrão de alguma revista científica na área. E aí, ó, é só me indicar lá, ó, a gente fez no padrão da revista tal. E aí vocês já submetem e eu vou avaliar, né? A submissão vai ser um processo, vai demorar, então a gente não vai contar com isso, mas eu vou avaliar o seu trabalho dentro daquele molde de artigo científico,
da mesma forma como os trabalhos dos outros alunos dentro das normas da UNA. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está muito, muito vago? Guilherme, Oi. depois você podia repetir a revisão literária de novo, porque a minha internet caiu aqui. Repito. Falar. Repito sim. Então, a revisão de literatura, quem que é que falou? Perdão? Viviane. A revisão de literatura, ela é assim, vocês já devem ter feito isso em algum momento, algum relatório seus antigos, que tem um tópico lá dos trabalhos que você descreve mais detalhadamente o assunto que você está trabalhando ali. Então, o exemplo que eu citei, né, foi que eu identifiquei, estudando, vendo a literatura, eu identifiquei que não existem ou tem poucos trabalhos atuais e de qualidade sobre agricultura de precisão na agricultura familiar. Um exemplo que eu citei. E aí eu percebi isso, eu identifiquei isso. Bom, tem pouco trabalho, os trabalhos são muito antigos, 1900 e bolinha, e não tem nada atual, assim, de 5 anos para cá, falando sobre esse tema. Beleza. Identifiquei essa escassez de trabalhos. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica sobre tudo relacionado à agricultura de precisão e à agricultura familiar. Vou pesquisar artigos de revistas científicas, vou pesquisar em dissertação, de mestrado, tese de doutorado, posso pegar de livro também, algumas revistas assim também. A gente pode pegar algumas informações, vou ter o contato com isso e vou reunir esse conhecimento, essas informações que eu adquiri dessas várias fontes e fazer um trabalho escrito, escrever isso, né? Colocar num trabalho escrito formal que a gente chama de revisão de literatura. E aí lá vou fazer citações, vou colocar todas as referências lá no final, ok? Isso é uma revisão de literatura. Como assim não está envolvendo um trabalho experimental, eu estou simplesmente, entre aspas, reunindo informações de outras fontes, de outros trabalhos, ele tem que ser um trabalho mais robusto. Então, normalmente, as revisões de literatura, elas são trabalhos mais amplos. Né? É um trabalho que a gente pode fazer sentado, né, na frente do nosso computador, mas são trabalhos mais amplos em termos de número de páginas, de aprofundamento, né, naquele tema, de número de trabalhos citados, referenciados. Compreendeu? Deu para entender, Viviane? Deu sim, obrigada, viu? Deu? Beleza. E aí, esse é um tipo de trabalho que é comumente entregue, comumente feito em monografias, em trabalhos de conclusão de curso, já que nem todo mundo tem condições de fazer um trabalho experimental, né? Porque um trabalho experimental normalmente é mais trabalhoso, envolve mais tempo, requer mais tempo, né? Requer, às vezes, recurso financeiro também. Então, essa é uma alternativa a mais para quando a gente não tem essa oportunidade de um trabalho experimental. E são trabalhos como outros quaisquer. Tá? Uma revisão de literatura, uma boa revisão de literatura, tem o mesmo peso do que um bom trabalho experimental, o mesmo peso. Diante da comunidade acadêmica e científica, eles têm o mesmo peso, não precisa nem preocupar com isso. Agora, tem que ser bem feito, tem que ser realmente uma revisão de literatura aprofundada, não adianta você querer falar sobre um tema consultando 3 fontes. Consultei 3 artigos, fiz uma revisão de literatura. Não, isso não é uma revisão de literatura. Então, uma revisão de literatura é algo bem mais robusto, mas é bem tranquilo de fazer. Tá claro? Alguma dúvida a mais, pessoal, sobre os tipos de TCC que podemos apresentar? Que podemos fazer e apresentar depois? Por que eu estou mostrando isso? Porque dependendo do tipo de TCC, a gente vai bolar projetos um pouco diferentes, pouquinho diferentes. Vou mostrar aqui agora a estruturação de um projeto de TCC, principalmente baseado naqueles que vocês mais fazem na agronomia, que é o trabalho experimental. Quem decidir assim, eu acho que eu vou querer fazer uma revisão de literatura, legal.
sobre algum tema. Isso não tem como vocês decidirem agora, vocês têm que, né, se voltar, pesquisar, pensar. Quem decidir assim, eu vou explicar assim as diferenças, algumas diferenças que a gente faz entre um projeto de trabalho de conclusão de curso experimental, né, entre um projeto para uma revisão de literatura. Tranquilo? Posso prosseguir aqui? Pode sim. Pode? Beleza. Então, ó, o projeto de TCC, vou mostrar primeiro a estrutura geral, geralzona, os tópicos que ele precisa ter. Na maioria das vezes, vou mostrar aqui na direita, ó, nesse espaço em branco aqui, uma figura com um exemplo, e aí eu vou discutindo cada pedacinho, cada item que é obrigatório. Aqui nessa imagem inicial, nesse slide inicial, vou mostrar muitos itens. Nem todos eles são obrigatórios. Então, vai ter alguns que são obrigatórios, vai ter outros que são opcionais. E aí, ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês quais que eu vou querer que vocês coloquem, quais que eu vou dispensar a presença desses tópicos, ok? Vamos lá, então. Então, o projeto de TCC, ele tem uma parte externa. Essa classificação é muito baseada, né, em quando a gente precisava imprimir esses projetos, hoje em dia não precisa mais, mas essas partes ainda estão presentes, mesmo sendo o trabalho sendo digital, né, mídia digital. Capa e lombada, esquece essa coisa de lombada aqui, principalmente a capa, tá? Essa lombada aqui eu vou, inclusive, desconsiderar mais à frente. Então, tem essa parte externa e tem a parte interna. Parte externa é basicamente a capa, ok? Parte interna, a gente divide em elementos pré-textuais, que é tipo folha de rosto, vou mostrar já já. Folha de rosto, sumário, essas coisinhas. Às vezes tem dedicatória, né, agradecimentos. Aqui não tem dedicatória e agradecimento, porque você não fez nada ainda, né? É o projeto ainda. Então, dedicatória e agradecimento é mais para o trabalho já concluído. Você vai dedicar a todo mundo, né? A gente tem os elementos textuais, que é o projeto em si, é onde vai estar o conteúdo do projeto em si. E a gente tem os elementos pós-textuais, que é, por exemplo, as referências, sabe? As referências bibliográficas, que a gente coloca lá os trabalhos que a gente consultou. Aqui vai estar presente esses elementos pós-textuais. Então, é dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos a parte externa aqui, capa e lombada. Nós temos a parte interna aqui. Beleza? Na parte interna, como eu mostrei para vocês, nós temos os elementos pré-textuais, que é lá, folha de rosto, algumas folhas de lista, por exemplo, lista de figura, lista de gráfico, tudo isso eu vou detalhar já, tá? Então não se preocupe em querer decorar isso agora, memorizar, não se preocupe com isso. A gente tem os elementos textuais, ó, textuais, que é onde está o grosso do projeto, é onde está o conteúdo, onde está o planejamento mesmo do projeto. E aí tem várias partes, ó. Uma introdução, a parte das hipóteses, se for trabalho experimental, os objetivos do seu trabalho. O meu objetivo foi realizar um trabalho experimental para comparar, né, o efeito dos tipos de pastagem na produção de leite. Esse é o seu objetivo. Ou o meu objetivo foi realizar uma revisão de literatura sobre a agricultura de precisão na agricultura, no contexto da agricultura familiar. Beleza. Esse é o seu objetivo. E por aí vai. A metodologia que você utilizou, como é que você fez esse experimento? Ou como é que você fez a busca dos artigos, dos trabalhos para a sua revisão de literatura? E por aí vai. E aqui a gente tem os elementos pós-textuais, que a maioria deles é opcional, tá vendo? Só tem um que é obrigatório, que são as referências bibliográficas aqui. Tá claro?
a gente vai ver cada uma dessas porções aí, começando aqui pela parte externa, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, então. Capa. Aqui eu não vou delimitar mais, tá, pessoal, o que é parte externa e interna. Lembra que a parte externa é só a capa mesmo. O resto é tudo parte interna. Isso é apenas uma divisão, assim, didática, né? Não importa a gente decorar isso. Vou mostrar aqui na sequência que deve ter no projeto, e vocês já notam que do lado direito aqui eu coloquei um exemplo da maioria dos itens, da maioria dos tópicos. A gente pode, inclusive, fazer isso aqui nesse momento. Tá? Vou explicar a capa e a gente vai lá para o Word. Eu vou lá para o Word e vou mostrar para vocês como fazer a sua capa. E vocês, se vocês quiserem, acho muito legal, vocês replicam aí na casa de vocês, aí no Word de vocês, a fazer essa capa. Então, capa. O que deve conter a capa? O nome da instituição, aqui no caso, Universidade Federal de Uberlândia. Vejo que está tudo, né, em letra maiúscula. Pode ser tudo, o mais legal é que seja tudo letra maiúscula. A autoria, o nome de vocês. Título e quando houver subtítulo. Tá? É incomum que tenha subtítulo, mas pode ser que tenha. Por exemplo, aqui tem, ó. Então o título é Radiodifusão Educativa e o subtítulo é a TV Educativa, blá, 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 blá. Número do volume, se o projeto for dividido em mais de uma parte, por exemplo, eu tenho 2 etapas do projeto. Isso aí não vai acontecer, provavelmente. Etapa 1, etapa 2, aí eu coloco aí. Volume 1, volume 2. Quando eu dividir isso, vou fazer um volume no primeiro semestre, uma etapa no primeiro semestre, uma etapa no segundo. Isso não vai acontecer, então a gente não precisa preocupar com isso, não. Vou até tampar aqui, ó. Ou melhor, de branco. Eu tô achando que eu vou fazer o meu em 2 volumes, um só não vai dar para escrever tanto de coisa que eu quero escrever, não. Não, dá para escrever, mas a divisão em volume 1, volume 2, não é nem em termos de quantidade de coisas, sabe? É em termos de etapa mesmo. Por exemplo, quando a gente precisa terminar todo o projeto, o volume 1, é praticamente 2 projetos, que o segundo depende do término do primeiro, compreendeu? São etapas totalmente distintas. Totalmente distintas. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da veterinária, tá? Mas que tem a ver também com agronomia, principalmente quem quer trabalhar com bovinocultura. Eu quero ver o efeito de certa pastagem, de certo volumoso, no ganho de peso e marmoreio da carne bovina, o tanto de gordura que tem no meio das fibras musculares. O primeiro volume do meu trabalho é a etapa onde eu vou dividir piquete, plantar piquete, colocar os animais e engordar os animais. Beleza? A segunda etapa é que eu vou avaliar no frigorífico as carcaças. Então, assim, são totalmente diferentes os volumes. E para o segundo volume acontecer, para eu matar, abater os animais e ir lá no matadouro e fazer a medição do ganho de peso e do marmoreio, eu preciso de todo aquele primeiro volume, entendeu? Então, é nesse caso. Aqui a gente não vai, vou praticamente desconsiderar isso, a gente não vai fazer dessa forma, até porque nem tem tempo para isso. Vamos fazer tudo num volume só. E vamos ter aí também a cidade e o ano de entrega. Aqui, pessoal, a cidade da instituição, né? Sei que a gente mora cada um num canto, né? Mas a cidade é da instituição. Posso ir lá para o Word? Fazer uma capa para mim? E aí vocês me acompanham aí? Pode ser? Então aqui está no Word. Beleza. Quem puder, já vai fazendo aí, ou pelo menos anotando aí na folha de papel, depois é só reproduzir. Então estou aqui no Word, vou selecionar, depois eu vou falar disso, tá? Mas a fonte normalmente é essa aqui, ó. Padrão, Times New Roman, tamanho 12, aqui tamanho 12, beleza. Então, primeira coisa é nome da instituição. Una, Bom Despacho. Una, né? Uma não. Una, Bom Despacho. Vou centralizar, ó. Como é que eu faço para centralizar aqui?
esse botãozinho aqui no meio, aqui. Centralizar, beleza. Qual que é o segundo item? Meu nome. Tudo em letra maiúscula, né? Guilherme Guerra Alves. Depois a gente faz um espaçamento legal aqui. 3 espaços? Oi? Perdão? 3 espaços? 3 Ah, não, espaços? esse espaçamento, depois a gente se preocupa com esse espaçamento. Vamos só preocupar com os conteúdos. Eu estou dando aqui mais ou menos na cabeça, né? Na minha cabeça. Mas aí depois a gente arruma de um jeito que fique bonitão. Eu fiz a minha cabeça, faz a cabeça de vocês aí também. Aqui está tudo centralizado, né? Depois da autoria, que sou eu, o título. Vamos pensar num título aqui. Vou pensar num título de algo que eu gosto muito. Produção de vacinas contra clostridioses, contra as clostridioses dos bovinos, dos ruminantes domésticos. Beleza, esse é o meu título. Esse é o meu título. Depois do título, vou lá embaixo, né? E vai ser o nome da cidade. Eu sou de BH, né? Mas a instituição é Bom Despacho. E o ano de entrega, né? O ano que eu vou entregar. Então, no caso, você será no segundo semestre, então é 2021 mesmo. E aí eu vou dar uns espaços aqui para ficar bonito. Tá? Esses detalhes assim, depois a gente combina. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente combina esses espaços. Aqui eu já achei muito. Beleza. Tá aí, a nossa capa está pronta. A capa está pronta. Espero que as suas estejam prontas também, mas vocês não sabem o título ainda, né? Beleza? Vamos voltar lá para a apresentação, então. A capa está pronta. Próximo item, folha de rosto. Folha de rosto é uma capa mais, um pouquinho, com algumas informações, principalmente informações a mais, outras a menos. Então, a folha de rosto, ela tem a autoria, então ela perde ali o nome da instituição lá em cima, né? Mas tem a autoria lá em cima. O título, quando houver o subtítulo, da mesma forma. E aí vem, ó, o número do volume a gente vai desconsiderar, né? Novamente, não vai ter. Deixa eu tirar aqui. Tipo de projeto, instituição em que será submetido e objetivo da submissão, que é essa parte aqui, ó, que está aqui na direita. Deixa eu mostrar para vocês. É essa parte aqui que eu estou falando. Nesse caso aqui, desse trabalho, projeto de pesquisa apresentado ao Comitê de Ética em pesquisa da universidade tal, de acordo com tal, xxx, para autorizar. E o objetivo, qual que é o objetivo dessa submissão aqui? Para a autorização da coleta de dados na pesquisa empírica. Vamos fazer o nosso já. Vocês vão ver que é bem simples. E em seguida, temos o nome do orientador e dos co-orientadores, se houver, né, co-orientadores, um orientador sempre tem. Cidade e o ano de entrega. Vamos lá fazer a nossa, então? Deixa eu trocar lá de novo. Vamos fazer a nossa contracapa. Ou folha de rosto, né? Às vezes chama de contracapa também, viu? O que eu vou fazer? É muita coisa parecida lá, né? Tem muita coisa parecida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, que eu sou preguiçoso. Vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C ou clicar aqui em copiar. Ó. Tá vendo aqui? Na esquerda, copiar ou Ctrl C. Ctrl C. Vou dar um Enter aqui para abrir uma nova página e vou copiar aqui. Beleza. E aí, aqui tá, eu dupliquei minha página, minha capa, né? Vou substituir, vou tirar o que tem que ser tirado. Ó, o nome da instituição não tem mais aqui, é o nome da autoria, o meu nome. Coloquei aí. O nome do título continua precisando, né? Do nome do título, tá aqui.
Lá embaixo o nome da cidade e o ano também. O que falta eu colocar aqui? Falta eu colocar aquelas informações sobre, né, o que é o tipo de projeto, a instituição para qual que ele vai ser submetido e o objetivo disso, e posteriormente o nome do orientador e co-orientadores. Beleza? Vamos fazer aqui e depois a gente ajeita como é direitinho, como é que ele vai ficar. Então, vou escrever aqui como se fosse um projeto de trabalho de TCC da UNA também. Então, vou colocar aqui o projeto de pesquisa ou projeto de trabalho de... Vou colocar em letra maiúscula, fica mais bonito. Vou colocar em minúscula mesmo. Trabalho de conclusão de curso. Curso apresentado a UNA bom despacho, e o objetivo, ó, já falei o que é, que tipo de projeto, é um projeto de trabalho de conclusão de curso. Para quem que eu vou submeter? Para quem eu vou apresentar? Apresentado, posso colocar aqui a disciplina, ó. Apresentado na disciplina de projeto de TCC da UNA Bom Despacho, como ou para aprovação na disciplina. E o objetivo, posso mudar aqui, inclusive, o projeto de trabalho de conclusão de curso apresentado a centro universitário. Vai ficar mais bonito. UNA Bom Despacho para aprovação na disciplina de projeto de trabalho de conclusão de curso. Todo mundo entendeu aqui, ó, o tipo de projeto, projeto de trabalho de conclusão de curso. Para quem que submeteu, apresentado ao Centro Universitário UNA Bom Despacho. Qual o objetivo? Para aprovação na disciplina, duplicado aqui, né? Para aprovação na disciplina de projeto de conclusão de curso. Ok? E o orientador? Quem vocês querem que seja o orientador de vocês? Vou colocar aqui, ó. Orientador Vinícius, professor Vinícius Lemos. Co-orientador. Porque o co-orientador sou eu. Guilherme. Não, eu autor e co-orientador não dá, né? Carlos, professor. Acho que é assim o nome dele. O nome completo. E aí a gente finaliza. O que ficou faltando aqui nessa folha de rosto? Ficou faltando a gente colocar ela ali para a esquerda, para a direita, né? Se a gente fazer aqui, não fica bom, ó. Não fica legal. Não fica legal. Nós vamos ter que fazer aqui. A gente vai ter que vir aqui no exibir. Tá vendo aqui no exibir, na aba exibir, e colocar linha de grade, não, a régua. E aí eu vou selecionar tudo aqui. E vou aqui em cima, movendo essa ampulhetinha, vou mover até o centro. Até o centro aqui. Tá mais bonitinho. Aqui está centralizado, né? Eu posso tirar da centralização. Eu posso justificar, ó, que é esse botãozinho aqui em cima. Deu certo ou não?
Certinho ou não? Estão conseguindo acompanhar aí ou não? Estou fazendo aqui para o vento. Sim. Tá dando para acompanhar? Vocês estão conseguindo fazer aí? Ou pelo menos pegar como é que faz? O bom é que isso aqui vai estar tudo Eu gravado, sim. né? Eu tô conseguindo pegar como é que faz. Tá conseguindo? Tô. Ah, beleza. Aí vai fazendo os seus aí para treinar. Pode ser que você não utilize, né, exatamente isso que você esteja Tô fazendo. falando, eu tô aqui inventando e fazendo ao mesmo tempo. Beleza, ótimo. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Então aqui, ó, preparamos a capa e a folha de rosto, né, que muitos chamam de contracapa. Tá a filezinho aqui. Vou até salvar que depois vai que dar outro pau no computador aqui. Vamos voltar lá para a apresentação para ver qual que é a próxima etapa. Beleza, fizemos a folha de rosto, fizemos a capa. Próximo item, listas. Listas. O que são listas? As listas, elas são... A gente coloca, às vezes, algumas listas, logo depois da folha de rosto, porque ela vai facilitar a localização dos documentos, de alguns elementos, né? Alguns elementos visuais, alguns elementos de informação que podem ter ao longo do nosso texto. Então, tem trabalho que, por exemplo, tem muita figura, em 10 figuras. Aí, se a gente quer ver uma figura em específico, a gente vai lá na lista, porque aí vai estar uma lista dessas figuras junto com a página. Mesma coisa, meu trabalho tem muita tabela, meu trabalho tem muito gráfico. Aí eu reúno, é como se fosse um sumário, né? Um índice de tabela, um índice de figura, ok? E aí a gente pode ter vários tipos de listas, tá? Nas normas da ABNT, assim, eles dividem muita coisa. É uma lista para tabela, uma lista para quadro, uma lista para gráfico, uma lista para foto, uma lista para imagem, uma lista para desenho, uma lista para oração, uma lista para sei lá, que mais o quê. Aqui eu simplifiquei isso um pouco. A gente pode fazer uma lista para figura, e aí, dentro dessa lista de figuras, a gente coloca tudo que for elemento visual, gráfico, tudo que for elemento mais visual, assim. Aí pode ser foto, imagem, desenho, diagrama, organograma, plantas, né? Plantas, não planta a planta, né? O ser vivo. Planta fala assim, planta de alguma fazenda, de alguma instalação, de alguma indústria, mapas, né? Então, tudo isso a gente engloba como figura. E aí a gente vai colocar lá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e assim por diante. Podemos fazer também uma lista de tabelas, onde a gente vai fazer a relação dessas tabelas, e uma lista de quadros, onde a gente faz uma relação de quadros. O que eu indico para vocês? A diferença entre tabela e quadro, do ponto de vista prático, ela é muito pequena, tá? Então, o que eu sugiro a vocês? Ou faço tudo em forma de quadro, ou faço tudo em forma de tabela. Porque aí vocês só precisam fazer uma lista, né? Ou de tabela ou uma lista de quadros. Mas realmente não dá para colocar tabela e quadro numa mesma lista. Beleza? Aqui do lado, eu tenho um exemplo, coloquei um exemplo aqui de uma lista de tabelas. As listas devem relacionar os itens de acordo com a ordem que aparece no texto, claro. Então, a tabela 1 é a primeira a aparecer no texto, ela está na página 4. Tabela 2 também está na página, 30, né? Tabela 2 também está na página 30, mas ela aparece depois da 1, e assim por diante. E aí eu vou ter uma lista aqui de tabelas. Se eu quiser ir diretamente nessa tabela, é só eu ir lá na página. Só eu lá na página, que aqui está indicando. Beleza? Vamos fazer lá uma lista. É bem simples, né? Vamos fazer uma lista de figuras lá no nosso documento. Porque figura, sim. Figura e tabela, ou figura e quadro, sempre tem. Então, pelo menos essas duas listas, a gente pode fazer. Vamos lá fazer. Bom, nossa capa. Nossa folha de rosto. Vamos, beleza, aqui. Tá aí. Então, tudo em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. Centralizado aqui ainda, o nome. Lista
Lista de figuras. Vou colocar em negrito também, para ficar igual o que está lá. E aí eu vou tirar aqui, vou passar um pouquinho para baixo, dei um espaçozinho. Isso aí vai variar, já tem muita regra não. Vou justificar, ó, tirar do centralizado aqui, tá? Aqui em cima. Figura 1, figura 2, figura 3. Eu, pessoalmente, tem algumas formas de fazer isso automático, tá, pessoal? Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer manual. Que eu sou das antigas. Figura 4, figura 5. Beleza. E aqui vem o nome das figuras. Eu dou um tab aqui. E aí, vou colocar aqui, deixa eu ver. Necrópsia, o meu trabalho é sobre, vou tirar do negrito, tá? O trabalho é sobre vacinas, né, de doenças de clostridiose. Necrópsia de bovino, suspeito, com morte, com suspeita de morte por botulismo. Beleza. Necrópsia de bovino com suspeita de morte por gangrena gasosa. Necrópsia de bovino com suspeita de morte por carbúnculo sintomático, que é o mal de ano, né? Ou manqueira, talvez vocês devam conhecer por esse nome. Vou ver aqui. Foto, ou sei lá. Bovino sendo vacinado com vacina experimental. E esses nomes que eu estou colocando aqui das figuras é o mesmo nome que aparece lá embaixo, que aparece quando a gente for colocar as figuras em si. Ok? Beleza? E aí eu vou colocar aqui no final a página. Página 5. Página 6. Página 10. Professor, Oi. o que você aperta aí depois das escritas para os números ficar tudo retinho? Isso aí eu apanho pra caramba, nunca sei fazer. Aqui eu apertei Tab. Eu apertei Tab, mas aqui, Beleza, por exemplo, vai dar um beleza. problema aqui, ó. Quer ver? Tá vendo? Mas aí eu vou lá, ó. Contra clostridioses dos... Vou colocar para ficar mais bonito aqui. E a gente vai ajustando. Tem jeito no próprio Word de fazer automático, tá? Mas eu sou retrógrado. Eu faço manual, fazendo manual mesmo. Se eu quiser ó, que isso aqui não avance, tá vendo aqui? Se eu quiser que isso aqui não avance, tá vendo que foi esquisito aqui? Eu seleciono aqui e vou aqui na ampulhetinha aqui em cima. Ó. Viu aqui? E aí eu mexo aqui. Mas deixa daquele jeito. Figura 5, ainda não decidi, fiz antes de ter a figura, sei que vou colocar e já deixei o espaço aqui para ela. Depois, isso aqui, ó, isso é preencher listas, é uma coisa que a gente vai fazer só no final do projeto, porque a gente não sabe em qual figura, em qual página elas vão ficar, até que a gente tenha o trabalho final, porque a gente sempre insere, tira, muda, vai dando um enter, tira enter, ela vai para outra página. Então isso aqui, embora a gente esteja fazendo agora, é algo lá para o final, tá? Ninguém vai ficar fazendo isso nesse momento. Vai fazer só o esqueleto, né? Não colocaria isso aqui, eu faria só o esqueleto. Eu faria só isso aqui, ó. Figura 1. Vamos deixar assim, então. Figura 2. Que eu não sei quais figuras eu vou colocar, muito menos onde elas vão ficar, né? Beleza? Vamos lá para baixo, vamos fazer mais uma página. Vamos centralizar de novo aqui em cima. E vamos fazer uma lista de tabelas. Lista de tabelas. E aí, mesma coisa. Dou 2 enter aqui, dei 1 ou 2? Acho que 2. Tiro o centralizar. Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3 e assim por diante.
Tranquilo? Aí eu tenho minha lista aqui, ó. Capa, folha de rosto, lista de figuras, lista de tabelas prontinho, só para eu inserir depois os dados. Vamos voltar lá. Vamos caminhando. Tranquilo até aqui? Posso passar? Vocês têm alguma dúvida até então? Então, esses elementos que a gente estamos fazendo até agora são os elementos pré-textuais. A gente não entrou no corpo ainda, né, do trabalho. Tem mais um elemento pré-textual ainda, que é o sumário. Então, o sumário é a enumeração das principais divisões do nosso trabalho, né? Principais divisões, seções, partes do projeto, na ordem que aparecem no texto, e aí a gente coloca a página onde eles aparecem. Mesma coisa, a gente só vai adicionar, se a gente for fazer manualmente o sumário, eu posso fazer manualmente, eu sou retrógrado nesse aspecto, eu gosto de fazer manual o meu sumário, tá? Mas tem jeito da gente fazer de forma automática. Eu posso mostrar para vocês, ou mesmo indicar vídeo no YouTube que ensina como fazer, é bem simples também. Pessoalmente, eu gosto de fazer manual, ok? Mas se vocês escolhem a forma como vão querer fazer. Eu aqui vou fazer manual, vou explicar manual para vocês, se alguém tiver interesse de saber como é que faz automatizado, que aí já vai aparecendo ali, a gente vai inserindo os tópicos, as divisões, e já vai automaticamente aparecendo lá no sumário, com página, tudo bonitinho. Eu também indico o caminho para vocês, beleza? Mas, se for fazer manual, a gente vai fazer a mesma coisa, o esqueleto aqui, a estrutura, e a gente vai preencher em si só depois, quando a gente tiver com o trabalho pronto. Aí eu vou lá preenchendo, com as divisões, e também em quais páginas cada divisão ficou. Aqui do lado tem um exemplo também, ó, sumário. Aqui, essa foi a divisão desse trabalho, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui cada divisão 1, justificativa, página 4, 2, objetivo, página 5, 5, revisão de literatura, 8, metodologia, cronograma, enfim. Ok? Vamos lá de novo. Fazer o nosso sumário. Beleza, lista de tabelas, vamos dar um enter lá para baixo. Ok. Nova página. Vou centralizar aqui no botãozinho. Tá no negrito? Tá em negrito. Tá letra maiúscula? Tá letra maiúscula. Sumário. Sumário. Vou dar 3 enter aqui. Vou tirar do centralizado. Eu sei que o meu trabalho ele vai ter vários tópicos, né? Então, vou imaginar aqui os tópicos que o nosso trabalho vai ter, os nossos projetos vão ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, uma divisão básica assim, que a gente pode utilizar é... Aqui tudo maiúsculo. Introdução. Justificativa. Objetivos. O que mais? Revisão. Revisão de literatura. Vou colocar aqui também um material e métodos. São as divisões que podem ter. O cronograma é importante, né? Como a gente está fazendo um planejamento, a gente tem que ter um cronograma. Vou mostrar para vocês. Beleza, e o cronograma? Aí tem um outro item aqui, que sempre tem também, que é referências ou referências bibliográficas. Que é onde a gente coloca os trabalhos, né? Onde que a gente consultou. As referências não precisam desse número aqui, tá? Apenas os elementos textuais, vou voltar a falar disso depois. Apenas esses elementos aqui que são numerados. Aqui não. E aí, posteriormente, eu que sou retrógrado, vou colocar aqui, ó, página 3, página 4. Claro que isso aqui a gente vai fazer só no final, né, gente?
Estou só dando um exemplo. Página 7. E assim por diante. Aí eu que sou retrógrado, ó, eu vou colocando os pontinhos aqui. Manualmente. Se a gente fizer o sumário automático, ele faz tudo isso para a gente. Mas eu sou retrógrado. Beleza? E aí? Está tomando corpo o nosso trabalho, o nosso projeto. Não vou fazer os outros não, tá? Tem como a gente, novamente, tem como a gente fazer esse sumário de forma automática. Quem tiver interesse, fala comigo que eu vou, no mínimo, selecionar um vídeo no YouTube bem legal, para mostrar para vocês. Mas quem quiser mexer por conta própria também, ó, aqui. Ó. Mostra pra gente aí, ué, como é que faz. Depois eu vou mostrar. Vamos seguindo, aí eu vou mostrar. Quero que vocês façam o manual primeiro. Pode ser? Porque eu tenho... você tem? Legal. Mas basicamente, ó, é nessa ferramenta aqui. Se a gente for aqui em cima, tá vendo as abas aqui? Ó, a gente vai na aba referência. Referência. Ele demanda um pouquinho de tempo maior para a gente configurar. Mas uma vez configurado, é aquilo. A gente vai escrevendo e já vai adicionando lá. Se não tiver configurado, a gente tem que fazer manualmente. É aqui nessa ferramenta aqui, sumário. Tá vendo? A gente consegue, inclusive, escolher o tipo de sumário. Aqui um sumário manual. Ó. Ele já adicionou aqui para mim. E aí eu posso mudar aqui a cor, né? Não pode ser azul, por exemplo. Vou mudando aqui. Tá vendo? Esse é o sumário automático. E aí, à medida que a gente for colocando as seções no corpo do trabalho, ele já vai adicionando aqui o nome, ó. Tudo bonitinho, beleza? Depois eu mostro para vocês ou indico uma fonte bem legal. Eu sei como fazer, mas assim, eu não sei porquê, eu gosto de fazer manual. Eu gosto de fazer manual, fica do meu jeito e eu gosto pra caramba. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso trabalho. Essa apresentação. Beleza, fechamos os elementos pré-textuais, aquilo que vem antes do corpo do trabalho mesmo, do conteúdo do trabalho. Capa, folha de rosto, lista de tabela, lista de figura, quadro, sumário. Agora a gente vai entrar nos elementos textuais. Ok? Bom, o primeiro elemento textual, a primeira grande seção é a seção de introdução. A seção de introdução, ela pode ter variações de projetos para projetos, de trabalho para trabalho. Vou mostrar esses tipos de variações. Por exemplo, nesse aqui, ó, nesse trabalho aqui que está exemplificado, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, é um tipo de introdução. É uma introdução que o autor, ele fracionou em várias sessões, mas tudo isso aqui é introdução. No meu trabalho lá, no meu sumário, eu, por exemplo, eu só dividi em introdução, justificativa e objetivo. Esse autor dividiu em justificativo, objetivo, delimitação do problema, que eu nunca vi na minha vida, e hipótese de pesquisa, que esse eu já vi. Ok? Então vai ter alguma variaçãozinha. Vou mostrar para vocês como é que eu gosto, como é que eu acho mais, que fica mais legal, como é que eu acho que fica mais lógico. E aí vocês podem escolher se vão fazer igual a mim ou não. Então a introdução deve conter, juntos em uma mesma sessão, por exemplo, uma sessão introdução e justificativo. Ou em sessões separadas, como aquele autor e eu também separamos. O tema, definição. O que é o tema? Definição de forma clara e precisa da área e assunto que serão abordados no projeto. Então, você vai abordar agricultura de precisão. Você vai fazer um pequeno texto falando de forma geral sobre agricultura de precisão. Agricultura de precisão, uma alternativa assim, assim, assado, utilizada para tal, 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 e é isso. De forma assim, bem simples. A introdução não é uma parte muito extensa, ok? É realmente uma introdução para você situar ali quem está lendo. O problema
problema a ser abordado deve ser claramente identificado e preciso. Então, você identifica, olha, vou fazer uma revisão de literatura sobre a agricultura de precisão. Aí você abordou o tema. Qual que é o problema que você identificou? Que não existem, né, muitos trabalhos atuais sobre agricultura de precisão no âmbito da agricultura familiar. Esse é o seu problema. Você vai descrever esse problema nessa sessão. Hipótese, no caso de um trabalho experimental, você pode gerar hipóteses. Quando houver hipótese, né, você vai descrever essa hipótese ou essas suas hipóteses. Okay? Então, aquele exemplo que eu dei. O trabalho experimental é para verificar a diferença, né, se há diferença como resultado da produção de leite diária na bovinocultura de leite em um pasto somente com braquiária e um pasto onde há associação de braquiária com alguma leguminosa. Sei lá, amendoim de veado, por exemplo. Veado, né? E aí você vai bolar as hipóteses. Olha, a sua hipótese são duas, basicamente, hipóteses nesse caso. A associação não faz diferença na produção de leite. Essa é uma hipótese, né? Independente se é sozinho ou associado, não fez diferença na produção de leite, não faz diferença. Qual que é a outra hipótese? A associação de uma leguminosa com a braquiária aumenta a produção de leite naquelas circunstâncias. E aí você pode descrever, do jeito que eu estou falando, essas hipóteses no trabalho. Não é obrigatório, por exemplo, não vai estar presente num projeto de revisão, não é obrigatório, às vezes, num trabalho experimental. O ideal é que tenha num trabalho experimental essa hipótese ou essas hipóteses. Objetivo geral, isso aqui é obrigatório, sempre tem. Indica de forma abrangente e ampla o que se pretende conseguir com a execução do projeto. De forma clara e objetiva. Qual é o seu objetivo geral? O meu objetivo geral é produzir uma revisão de literatura sobre a agricultura de precisão no âmbito da agricultura familiar, ou utilizada na agricultura familiar. Esse é o seu objetivo geral. Simples e curto. Ele é bem objetivo mesmo, como o nome já diz. Esse é o seu objetivo geral. Aí eu posso ter alguns objetivos específicos, que são algumas etapazinhas, alguns objetivos menores que eu preciso para alcançar o geral. Então, nesse mesmo caso, o objetivo geral é realizar uma revisão de literatura sobre a agricultura de precisão no âmbito da agricultura familiar. Quais são os seus objetivos específicos? O objetivo específico é realizar pesquisa bibliográfica de artigos. Outro objetivo específico, realizar a pesquisa, a leitura e o estudo desses artigos e fontes obtidas. Terceiro objetivo específico, redigir um trabalho, uma revisão de literatura, contendo as informações dessas fontes buscadas. Quarto objetivo específico, formatar esse trabalho para envio para uma revista científica na forma de revisão de literatura. Pronto. Ok? Então, a gente tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, outro exemplo, aquele outro exemplo que a gente está citando lá desde o início. O objetivo geral, avaliar, né, se a associação de braquiária com uma leguminosa tem efeito na produção de leite diária na bovinocultura de leite. Esse é o seu objetivo geral. Objetivos específicos realizar a divisão de piquetes, fazer a plantação de braquiária em um piquete, realizar a plantação de braquiária associada a uma leguminosa em outro piquete, dividir os animais entre o piquete A e o piquete B, realizar
retirada e medição da quantidade de leite produzido diário durante tanto tempo. E esses são os objetivos específicos. E aí a gente vai, ok? Alguma dúvida aqui em relação aos objetivos geral e específico? Objetivos específicos nem sempre a gente tem, tá? Mas o objetivo geral, obviamente, sempre a gente vai ter. Sempre a gente vai ter que colocar. Tá claro? Ficou claro aqui? Com medo de vocês não estarem entendendo. Justificativa. Para terminar, o elemento, a introdução. Justificativa. Responde a pergunta do porquê executar o projeto. Deve descrever a importância do problema ser investigado. É a hora que você vai vender o seu peixe. Né? Descreve a importância do problema a ser investigado ou do tema e assunto a ser abordado, demonstrando a contribuição científica, a contribuição acadêmica, a contribuição prática do seu projeto. Tá? É o momento que vocês vão vender o peixe de vocês. Vocês já apresentaram o problema. Vocês já apresentaram o objetivo. Por que o seu trabalho é importante? O meu trabalho é importante, né? Porque a agricultura de precisão, né, tem um potencial de melhorar muito a produção dos agricultores familiares. Ou minha justificativa é porque, né, avaliar os diferentes sistemas de pastagem, né, pode ter um impacto muito positivo na produção de leite, de propriedades leiteiras, de tal local. Então, vocês vão vender o peixe de vocês nesse momento, ok? Vamos lá para o nosso texto. Tá vendo todos esses itens aqui? A gente não precisa ter todos eles. Eu nunca coloco todos esses itens discriminados, assim, separados. Então, qual que é a minha sugestão para que vocês façam? Vou ir lá para o nosso texto. Qual que é a sugestão para que eu quero que vocês podem optar por seguir? É fazer aqui, ó, um tópico de introdução e justificativa. Deixa eu tirar aqui. Introdução e justificativa. Objetivos. E aí, eu sugiro a vocês dividir entre objetivo geral e objetivos específicos. Assim. Guilherme, você está falando que, de vez de colocar tudo isso aí só em introdução, você está falando em dividir ele. Por exemplo... Colocar cada um em cada tópico. Não. Só esses aqui. Por exemplo, lá não tem tema, problema, introdução, justificativo, tudo separadinho. Uhum. Então, tudo isso, por exemplo, tema, o problema, a justificativa, tudo vocês vão colocar nesse tópico aqui, introdução e justificativa. Então, na introdução e justificativa, o que vocês vão falar? Olha, a agricultura de precisão é uma técnica assim, assim, assado, importante para isso, utilizada em tais. Você está falando sobre agricultura familiar também, né? Aí você vai fazer uma pequena introdução também sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela, né, ela é assim, assado, não, fala lá, apresenta a quantidade, né, de agricultores familiares em relação ao total, a importância, rapidamente, da agricultura familiar para essas famílias, para a economia da região, enfim. E aí vocês já apresentam um problema, tudo dentro da mesma sessão. Não existe, né, de acordo com a nossa pesquisa, não existem muitos trabalhos atuais dando suporte a esse tema, agricultura de precisão, voltada para a agricultura familiar. Aí vocês fazem a justificativa também. Seria muito importante um trabalho, uma revisão de literatura atual, que reunissem os conhecimentos disponíveis sobre esse tema. E aí vocês colocam tudo isso na introdução e justificativa. Um tópico único para isso. O que vocês precisam dividir realmente? Objetivos geral e específicos. Tá? E aí eu
sugiro para vocês que mudem. Ó. Então, vou colocar que coloquem separadamente. Se o trabalho de vocês for um trabalho experimental, é importante também que vocês coloquem as hipóteses. Não vou colocar assim, como obrigatório, mas é bem estranho quando a gente tem um projeto experimental que não tenha hipótese. Então, sugiro para vocês que coloquem. Eu vou colocar aqui porque fica a sugestão, uma sugestão mais forte. Ó. Hipóteses. Que é aquilo, a hipótese. A hipótese. Quais hipóteses que a gente tem naquele exemplo nosso? A hipótese que a gente tem é que duas, né? Pelo menos duas. A associação de braquiária com uma leguminosa não aumenta, não tem influência positiva nem negativa na produção de leite. Segunda hipótese, a associação de braquiária com algum tipo de leguminosa tem uma influência positiva, né? Aumenta a produção de leite. Ou o contrário, a associação de braquiária com leguminosa tem uma influência negativa, ela diminui a produção de leite diária ali naquela propriedade. É isso, e é muito objetivo realmente. Não dá mais trabalho colocar isso, colocar hipótese. Não dá, é porque é muito. Esses tópicos aqui, eles são muito objetivos, é questão de algumas linhas, um parágrafo, alguns poucos parágrafos. Então, vale a pena colocar, vai ficar bem descritinho. Deixa eu mudar os nomes aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Essa numeração do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês devem estar notando aí que eu estou... Aqui é 2, na verdade. 2, 3. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer essas numerações também. Não se preocupem com isso. Ó. Tá ficando bonito o negócio. Só para completar, eu vou colocar aqui. Ó. Ok? Beleza? Então, esse aqui é o padrão de sumário que eu sugiro a vocês, se for trabalho experimental. Se não for trabalho experimental, revisão de literatura, o que que muda aqui? Tira esses dois aqui, ó. Aí não faz muito sentido. Tira esses dois. Revisão de literatura, assim fica legal. Trabalho experimental, assim. Vamos deixar assim que está mais completo. Ok? Vocês aguentam mais um pouquinho ou já abriram o bico? Não, Nós tô temos outra tranquilo. aula, né? Pode mandar abraço aí. Estão fazendo aí ou não? Tá dando certo aí no de vocês? Beleza, vamos mais um tópico então. E aí eu abro para dúvidas e vou passar um checklist aqui para vocês. O próximo tópico é a revisão de literatura. Eu até coloquei já lá no nosso sumário. A gente pode chamar de referencial teórico ou revisão de literatura. Eu gosto mais da revisão de literatura. Ah, beleza, Paulo. Eu prefiro a terminologia revisão de literatura, ok? Embora referencial teórico também apareça. Nessa sessão, a gente deve ser exposto todo o levantamento de literatura sobre o objeto de estudo, que indica o estágio de desenvolvimento do tema, ou seja, é a base teórica que a gente vai ter para traçar os nossos objetivos, para traçar a nossa metodologia, beleza? Esse tópico, vejam bem, quando o trabalho for uma revisão de literatura, esse tópico vai ser o maior corpo do texto. Vai ser o trabalho em si. Escolhi fazer uma revisão de literatura sobre agricultura de precisão. Esse tópico vai ser a menina dos seus olhos, ou menino dos seus olhos. É esse o tópico principal. É nessa sessão que vai estar todo o seu esforço, que vai estar o seu trabalho em si. Se o seu TCC for um trabalho experimental, essa etapa ela deixa de ser aquela etapa principal. Essa sessão não é a sua sessão principal. É uma sessão que vai dar as bases teóricas para a sua metodologia e para o restante do seu trabalho em si, ok? Então, esse tópico revisão de literatura,
Para quem fizer a opção de TCC por revisão, esse é um tópico robusto, é onde vocês vão aprofundar páginas e páginas. Se vocês optarem por um trabalho experimental, vocês também terão que fazer essa revisão de literatura, mas ela realmente vai ser menos robusta, menos longa do que os anteriores, ok? Vai ser menos longa que os anteriores. Mas tem que ser bem feita também. É importante, isso aqui é bem importante, ó. É importante para a revisão de literatura, para fazer a revisão de literatura, a consulta de trabalhos recentes, confiáveis e relevantes, que tratam daquele tema, daquele assunto que você está abordando. O que seriam trabalhos recentes, confiáveis e relevantes? Não tem problema, citar trabalho de 1970, 80, 90, 2000, não tem problema, até porque alguns trabalhos, eles são clássicos, ok? E assim, conhecimento, ninguém vai reinventar a roda, né? Então, se você quiser citar que tal pessoa inventou a roda, lá não sei o que, tantos anos antes de Cristo, você vai citar o trabalho de tantos anos antes de Cristo, não tem problema. Mas a gente tem que associar nos trabalhos, numa revisão de literatura, tanto trabalhos mais antigos, clássicos, quanto trabalhos mais recentes. Não faz muito sentido a gente fazer uma revisão de literatura em que todos os trabalhos são da década de 2000, 1990, 80, 70, porque a revisão de literatura tem que ser algo mais, tem que acrescentar informações mais recentes. Então, a gente tenta sempre acrescentar uma quantidade boa de trabalhos, vamos dizer assim, de 5 anos para cá. Então, daria aí de 2015 para cá, 2016 para cá. Pelo menos alguns, mas não tem problema citar os mais antigos. A não ser que, vamos supor, a gente esteja falando de uma coisa que muda muito. Então, o manejo de pastagens. Você vai você vai pegar um trabalho sobre manejo de pastagem. Você vai citar um trabalho de 1970? Hoje em dia é totalmente diferente, então não faz muito sentido, né? Você vai ter que citar os mais atuais, como é feito o manejo, rotação nos dias de hoje, né? Pelo menos de forma mais recente. O que é ser confiável? Fonte é artigo de revista, né? Tese, dissertação, livros, né? Algumas revistas e outros, eventualmente outros trabalhos aí, anais de resumos, enfim, mas basicamente é isso aí, tá? Então, assim, página da internet dificilmente é fonte confiável, a não ser que seja uma página oficial, governamental, por exemplo, uma página ou um trabalho presente numa página do Conselho, numa página do Ministério da Agricultura, aí até vai, não é muito bem visto, mas ok. Agora, página de AgroLink, AgroPoint, isso não é fonte que a gente considera confiável e relevante, não. Beleza? Então, vamos procurar retirar realmente de artigos, revistas, teses, dissertações e livros. As citações dos trabalhos devem seguir as normas da ABNT, né? Como é que a gente cita no texto, né? Segundo Alves et al. 2020. Segundo Silva, 1993. Isso a gente vai ter uma aula que eu vou mostrar para vocês como fazer essas citações. E muito cuidado, pessoal. Essa é a seção onde aparece o maior número de plágio nos trabalhos. E assim, a grande maioria, é plágio por inocência, por não conhecimento de como citar os trabalhos no nosso texto. Na grande maioria das vezes, a gente não pode copiar o que aquele autor está falando naquele artigo, naquele livro. A gente não pode copiar literalmente lá, de cabo a rabo. A gente tem que ler e com as nossas palavras transferir aquela informação, aquele conhecimento, ok? Muitas vezes por inocência, por não conhecer os tipos, as formas como a gente cita os trabalhos,
as informações dos autores, os alunos caem nessa seção, caem nessa detecção de plágio aí. Ok? Então, no momento posterior, eu vou mostrar para vocês como fazer essas citações bonitinho, para não correr esse risco. Mas uma regra, a gente, com raras exceções, deu Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser detectado como plágio. Ok? Isso é simples, mas eu vou até Ctrl+C, Ctrl+V, em alguns momentos ele é permitido, vou mostrar em quais momentos e como citar nessas situações, que são poucas situações. Na maioria não vai ser assim, não. Beleza? Vamos lá para o nosso Word lá, bonitão. E vamos só fazer uma sessão, né, de revisão. A gente não fez as outras, né? A gente não fez as outras. Vamos lá. Ó. Para a gente finalizar, tá? 1. Introdução e justificativa. 2. Objetivos. Foi assim que a gente combinou? 2.1. Geral. 2.2. Específicos. O que mais? 3. Hipóteses. Vou mostrar porque que eu estou fazendo isso aqui agora. Tá? 4 é a revisão, não é isso? Revisão de literatura. Literatura. Beleza. Agora eu vou simplesmente dar alguns enters aqui para ficar cada um na sua página. Na verdade, eu vou, como introdução, justificativa, objetivos e hipóteses fazem parte, né, daqueles elementos introdutórios, eu vou deixar eles todos em um local só, em uma página só. Beleza. Revisão de literatura eu vou jogar lá para outra página. E está aqui. Então, já temos aí maior parte ou grande parte do nosso esboço, do nosso projeto. Ok? Beleza? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. E aí eu vou só passar aqui rapidamente. Vou voltar lá para os slides. Semana que vem a gente completa toda essa estruturação aí. Vamos passar rápido lá para o final, rapidinho. Isso aqui é tranquilo, tudo fácil, bem fácil, beleza. Então, olha só, eu fiz um checklist aqui como se fosse um cronograma mesmo para a gente executar o projeto. Aqui eu coloquei todas as etapas assim que eu me lembrei, que eu julguei que vocês precisam fazer para ir desenvolvendo projetos. E você já tem que começar agora. Né? Então, primeira coisa, os projetos serão em trios. Quem quiser fazer em dupla, individual, pode fazer. Mas é melhor que seja em trios, ok? Os projetos, se lá na frente o TCC vai ser em trio, ou vai ser com mais, com menos, não sei quem é o professor, quem vai ser, isso não importa, a gente vê depois, mas provavelmente vai ser no mesmo modelo. Então, organizem as duplas ou trios, se quiser fazer individual. Não é o mais interessante, porque eu acho que, pelo menos com dupla, tem uma troca melhor. Depois, estudo e escolha do tipo de TCC e projeto de TCC. Vamos fazer um trabalho experimental. Vamos tentar fazer uma revisão de literatura. E aí vocês vão ter que adequar o projeto de vocês a isso. A grande maioria faz trabalho experimental, pelo que eu tenho visto. Né? Pelo que eu tenho visto. Então, é o que eu sugiro a vocês. Façam um projeto para um trabalho experimental. Se no semestre que vem eu for o professor, não sei nem quem que é realmente, acho que não serei eu, pelo menos vocês já estão resguardados que esse tipo de TCC, trabalho experimental, pode ser feito. Talvez possa ser feito também a revisão de literatura. Estudo e escolha da área. Veja que eu estou citando sempre o estudo aqui, né? Porque esse estudo não para, né? O estudo e a pesquisa não param. Escolha da área. Qual área que vocês querem
fazer o trabalho de vocês. Estudo, escolha e convite do orientador e dos co-orientadores. Então, sabendo qual área que vocês querem trabalhar, vocês vão escolher e convidar esses profissionais para serem os seus seu orientador e co-orientadores. E aí vai seguindo. Estudo, escolha do objeto de estudo e do objetivo do projeto de TCC, aí já vai afunilando. Eu quero resolver tal problema, eu quero resolver tal questão. Então, a gente já vai bolando o projeto em si. Eu quero estudar diferentes tipos de adubação para alguma grande cultura, né? E os resultados, beleza, vai colocando isso no projeto. E aí já começa. Quanto antes, a gente já começou hoje, na verdade, né? A escrita do projeto. Isso faz parte, isso demanda tempo, inclusive. É chatinho. A gente já começou a fazer hoje a escrita do projeto. E aí, à medida que vocês vão definindo isso, definir que eu quero fazer um trabalho experimental com diferentes tipos de adubação. Beleza. Na introdução e na revisão, eu já sei que eu tenho que abordar o tema adubação. Vou começar a pesquisar, estudar e vou começar a escrever sobre adubação. Vou escrever uma introdução, depois vou buscar vários artigos, textos, livros sobre adubação, vou fazer uma revisão de literatura legal, né? Tipos de adubo, sei lá, vários tipos de químicos, né? Que podem ser utilizados na adubação, compostagem, esterco, esterqueira, etc. e tal, e vamos fazendo essa revisão. E aí, a estrutura, estudo escrito do projeto, estrutura e esqueleto do projeto, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos terminar na aula que vem. E aí a gente vai começar a redigir. Redige os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, as listas e sumário, né? A gente faz o esqueleto, a gente vai redigir mesmo, no final, a não ser que seja de forma automática. Os elementos textuais, a parte introdutória, referencial teórico ou, né, revisão de literatura, a metodologia, né? Então isso aqui já precisa de um conhecimento mais técnico, né? Qual metodologia que eu vou utilizar? Eu vou visitar fazendas diferentes, uma fazenda que utiliza tal sistema de pastagens, outra fazenda que utiliza a rotação de pastagens, e eu vou coletar dados dessas fazendas e comparar. Beleza, minha metodologia é essa. Tenho que descrever no meu projeto. Os elementos pós-textuais, que é mais realmente as últimas coisas que a gente vai fazer. Quando a gente vai colocar as referências bibliográficas dos trabalhos que nós citamos, padronizar essas referências. Vamos ver também, dentre outros elementos. Ok? E aí, lá no final, a apresentação do projeto. Vocês vão apresentar esse projeto para mim e provavelmente para outro professor da agronomia que eu convidar. Beleza? Então, esse aqui é um checklist para vocês utilizarem. Eu vou postar isso lá no portal, tá? Para vocês se guiarem. Em que etapa que eu estou? Que etapa que eu estou? Quais etapas que eu tenho que percorrer ainda? E aí vocês vão se planejando, se programando. Beleza? Vou postar esse trabalho lá no portal. Vou postar também a aula gravada lá no portal de vocês. Fechou? Vou postar o link e aí vocês serão direcionados para o YouTube. Vocês podem ver essa aula aí quantas vezes for necessário. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Ou não? Me deem um feedback aí da aula. Se ficou claro, se ficou bom, se vocês não entenderam porra nenhuma. Ficou bom, professor. Dúvida sempre existe, mas ficou bom. Beleza. Contribuiu alguma coisa? Começaram a fazer aí? Vamos, salva aí. Quem está fazendo, salva isso aí. Eu vou salvar o meu aqui também. E quem não fez, tá no celular, enfim, faz, pelo menos a parte que a gente fez até agora, salva, e aí na aula que vem a gente continua. Combinado? Muito obrigado. Beleza, show. Deixa eu parar aqui